Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da radioatividade e falaremos especificamente de decaimentos radioativos. Então, em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre a cinética das desintegrações radioativas. E o que significa cinética? Bom, a cinética remete ao estudo da velocidade, tudo bem? A gente viu ali velocidade de reações químicas. Nesse caso, nós estaremos interessados em entender a velocidade com que ocorre a desintegração de núcleos radioativos. Então, a gente tem que saber que a velocidade com que ocorre a desintegração de um núcleo radioativo é diretamente proporcional à quantidade de núcleos radioativos que nós temos. E isso, em um determinado intervalo de tempo. Nós podemos escrever isso da seguinte maneira. Vzinho é igual Kzinho vezes N maiúsculo. Vzinho significa a velocidade com que esse núcleo radioativo ele vai se desintegrar. N maiúsculo significa a quantidade de núcleos radioativos que nós temos. E esse K minúsculo é a constante, a chamada constante radioativa, e ela depende do átomo que a gente está analisando. Então, dependendo do núcleo radioativo que nós estamos analisando, o valor de K vai ser diferente. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nós temos uma certa quantidade de núcleos radioativos, e essa quantidade de núcleos radioativos demorou um certo tempo para que a sua quantidade fosse reduzida à metade. Por exemplo, imaginem que no começo eu tinha 100 núcleos radioativos. Passado um certo intervalo de tempo, essa quantidade de núcleos radioativos caiu pela metade. Então caiu de 100 para 50. Esse tempo que demorou para metade dos núcleos radioativos se desintegrar, sair de 100 para 50, a gente chama de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Então, de novo, quando eu tenho ali uma certa quantidade de núcleos radioativos e passa um certo intervalo de tempo, e essa quantidade de núcleos radioativos cai pela metade, a gente vai chamar esse intervalo de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Tudo bem? Então, o que nós temos? Aqui eu coloquei para vocês, meia-vida ou período de semidesintegração. Eu posso representar pela letra maiúscula P ou Tzinho minúsculo e um subscrito meio, indicando que se trata da meia-vida ou período de semidesintegração. As duas representações estão corretas e vocês vão observar em livros, em exercícios, as duas aparecendo, tudo bem? Qual que é a definição, então, da meia-vida ou período de semidesintegração? Então diz aqui, é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Foi o que eu comentei com vocês. Imaginem que nós temos 100 núcleos radioativos, passado um período de meia-vida, o que vai acontecer? Metade desses núcleos se desintegrou. Então vai sair de 100 para 50, aí passado um outro período de meia-vida, vai sair de 50 para 25, passado um outro período de meia-vida, vai sair de 25 para 12,5, assim por diante. Então, a cada período de semidesintegração ou meia-vida, metade dos núcleos radioativos irá se desintegrar. Bom, aí o que a gente tem que saber? Que dependendo do isótopo radioativo que nós estamos analisando, o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração também vai mudar. Se a gente estiver analisando, por exemplo, o césio 137, o seu período de meia-vida é de 30 anos. Agora, se a gente analisar um outro núcleo radioativo, um outro isótopo radioativo, por exemplo, o estrôncio 90, o tempo de meia-vida dele vai ser diferente, e nesse caso é 28 anos. Agora, se a gente analisar, por exemplo, o zircônio 95, o seu tempo de meia-vida é de 65 anos. Agora, se a gente analisar o bário 140, o seu período de meia-vida é 12,8 anos. Se a gente analisar o iodo 131, então o seu período de meia-vida é 8 dias. Agora, se eu analisar para o molibdênio 99,
Então, aqui, o seu período de meia-vida, né, o seu tempo de meia-vida é 67 horas. E se a gente olhar para o urânio 235, o seu tempo de meia-vida é 710 milhões de anos. Ou seja, o que essa tabela está mostrando para a gente? Que dependendo do isótopo radioativo que a gente analisa, o seu tempo de meia-vida também será diferente. Vocês viram aqui que a gente pode ter tempo de meia-vida em horas, pode ser em questão de dias, anos, milhões de anos. Então, sempre vai depender do isótopo radioativo que a gente está analisando, tudo bem? Aí sim a gente vai saber o seu tempo de meia-vida. Então, o que nós temos? Agora, ó, vamos considerar uma amostra aqui, né, de um material radioativo, onde a sua massa inicial será representado por M0. Então, a massa inicial, né, o que eu tenho lá no início, é M0. E a gente vai observar o que vai acontecer com essa massa quando vai passando períodos de meia-vida, tudo em tempos de meia-vida. Então, eu coloquei aqui para gente um esquema onde eu tenho, na massa inicial, eu tenho 32 núcleos radioativos, tudo bem? Se a gente contar cada bolinha dessa, a gente vai ter um total de 32 núcleos radioativos. Aí, o que aconteceu? Aqui está a representação de um tempo de meia-vida, tudo bem? O Pzinho minúsculo, e aí nós temos aqui em subscrito meio, então está sendo indicado que passou um período de meia-vida, e o que acontece quando passa um período de meia-vida? A amostra, né, a massa da amostra se reduz pela metade. Então, o que vai acontecer com essa massa inicial M0? Ela vai ser reduzida pela metade, então vai ficar M0 sobre 2, desculpem. E aí, ó, o que a gente também pode observar é com relação aos núcleos radioativos. Antes nós tínhamos 32, agora a gente tem 16, né? Caiu pela metade. Tudo bem? Passado um outro período de meia-vida, o que vai acontecer com essa massa? Ela não era M0 sobre 2? Então ela vai cair pela metade. A metade de M0 sobre 2 é M0 sobre 4. Tudo bem? E aí o que acontece com esses núcleos radioativos? Antes eu tinha 16, então agora aqui eu vou ter 8. Se a gente contar, vocês vão ver que tem 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8. Então, quantos períodos de meia-vida se passaram? Desde o início, ó, 1, 2. E aí vai passar o terceiro período de meia-vida. Então, eu vou sair dessa situação e vou chegar nessa. O que vai acontecer com a massa? Ela vai cair pela metade, tudo bem? Então, a metade de M0 sobre 4 é M0 sobre 8. E a quantidade de núcleos radioativos que nós teremos vai ser a metade de 8. A metade de 8 é 4. Então, nesse esquema que eu coloquei para vocês, quantos períodos, né? Quantos períodos aqui de meia-vida se passaram? Nós temos 1, 2, 3. Então, se passaram 3 períodos de meia-vida, e o que aconteceu com a massa dessa amostra radioativa? Ela antes era a massa inicial, M0. Quando passou o primeiro período de meia-vida, ela caiu pela metade, então ficou M0 sobre 2. Depois passou um segundo período aqui, ó, de meia-vida. Então, esse é o primeiro. Esse é o segundo período de meia-vida. Aí, o que nós temos? Ó, a massa que era M0 sobre 2 caiu pela metade. Então, vai ficar M0 sobre 4. Tudo bem? E aí, vai passar um terceiro período de meia-vida. E o que vai acontecer? Essa massa da amostra vai cair de novo pela metade. Se a massa era M0 sobre 4, aí ela vai cair pela metade, ficando M0 sobre 8. Tudo bem esse esquema? Continuando, pessoal, a gente agora vai discutir um pouquinho a chamada curva de decaimento radioativa. E o que isso significa? Bom, nós temos uma curva desse tipo, onde no eixo Y, deixa eu destacar para vocês,
nós temos a massa do radioisótopo que a gente vai analisar. Aqui nesse caso, no eixo Y, nós temos a massa e o radioisótopo é o fósforo 32, tá bom? E aqui no eixo X, nós temos o tempo, tudo bem? E aqui o tempo, ele está sendo dado em dias. Então aqui no eixo X, nós temos o tempo e ele está sendo dado em questão de dias. Então, é assim, por exemplo, esses são as unidades que nós vamos ter aqui nesse tipo de curva. Claro que pode mudar, por exemplo, ao invés de ser dias, pode ser anos, milhões de anos, vai depender, claro, sempre do seu núcleo radioativo que a gente está analisando. Então, o que vai acontecer? Ó, aqui em cima, no eixo Y, estão sendo dadas as massas. Então, esse ponto aqui corresponde à massa de 16 gramas de fósforo, tá? Esse ponto aqui no eixo Y corresponde a 8 gramas. Aqui, esse ponto no eixo Y corresponde a 4 gramas. E esse ponto aqui mais embaixo corresponde a 2. E como que a gente consegue, por exemplo, saber o tempo de meia-vida dessa amostra? Então, eu quero saber o tempo de meia-vida desse núcleo radioativo do fósforo 32 e o seu número atômico 15. Como que é o tempo, né? Qual que é o tempo de meia-vida dessa amostra? É bem fácil da gente perceber isso. Por quê? Lembra-se que eu comentei com vocês, pela definição de tempo de meia-vida, não é o tempo necessário para a massa desse núcleo radioativo cair pela metade? Então, ó, a massa inicial não é 16? A metade de 16 não é 8? Então, ó, esse vai ser o tempo. Ó, aqui eu tenho a massa caindo pela metade. Qual que é o tempo que demorou? Então, ó, vem até aqui e a gente vai descobrir aqui no eixo X. Então, demorou esse intervalo de tempo aqui. A gente desce até aqui e está sendo mostrado pra gente que, ó, o tempo de meia-vida demorou 14 dias. Ou seja, o tempo de meia-vida dessa amostra de fósforo 32, então vamos colocar aqui, ó, de fósforo 32 é 14 dias. Então, pela análise dessa curva de decaimento radioativa, a gente consegue, né, descobrir o tempo de meia-vida, por exemplo, de algum núcleo radioativo. Então, de novo, como que eu fiz isso? Eu olhei qual que era a massa inicial, tudo bem? Então, esse 16 é a nossa massa inicial, o nosso M0. Quando ela cai pela metade, ela vai para 8. Então, qual foi o tempo que demorou, né? Qual que é o tempo de meia-vida para uma massa de fósforo 32 cair? Então, a gente vem aqui até a parte do eixo X e observa o valor. Esse valor aqui corresponde a 14 dias. Então, o período, o tempo de meia-vida do fósforo 32, 14 dias. Além disso, ó, se passar mais um período, né, um tempo de meia-vida, e a massa cair de 8 para 4, o que nós temos? Ó, passou mais um período de meia-vida. Então, o que nós temos? Já se passaram 2 tempos de meia-vida, de 16 para 8, um período de meia-vida. De 8 para 4, o segundo período de meia-vida. Então, é como se a gente tivesse, passou 14 dias, depois mais 14 dias. E isso, somando 14 mais 14, dá 28 dias. Agora, por último, o que nós temos? Deixa eu só apagar aqui, para ficar um pouco mais claro. Vamos pensar o seguinte, que a massa saiu de 16 e foi para 2. Então, ó, passou um período de meia-vida, que é de 16 para 8. Passou um segundo período de meia-vida, que é de 8 para 4 gramas. E passou um terceiro período de meia-vida, que é de 4 gramas para 2. Ou seja, para essa amostra diminuir de 16 para 2, aqui aconteceu, né, 3 períodos de meia-vida, 3 tempos de meia-vida. Então, como a gente sabe que cada tempo, né, cada período de meia-vida é 14 dias, então isso daqui ficaria 3 vezes 14 dias. Então, isso daqui daria 42. Então, 42 dias.
é o tempo que demora para uma massa de 16 gramas de fósforo 32 cair até uma massa de 2 gramas. Então, no início, eu tinha 16 gramas e no final, né, esse 2 é a massa final, que eu vou chamar de MF. Então, para eu chegar numa massa final de 2 gramas de fósforo 32, isso demorou um total de 42 dias. E a gente, pela análise dessa curva de decaimento, nós conseguimos descobrir que o período de meia-vida, ou tempo de meia-vida, é de 14 dias. Além disso, eu não sei se vocês perceberam, mas nessa primeira representação, a gente só tem uma massa de fósforo 32. Né? Passado um período de meia-vida, quando essa massa caiu de 16 gramas para 8, o que aconteceu? Eu tenho 8 gramas, então essa parte aqui roxa significa que eu tenho 8 gramas de fósforo 32. Mas essa parte aqui verdinha, ela está sendo indicada que é esse elemento aqui, é o enxofre 32. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, como que eu saberia que esse aqui é o enxofre 32? Bom, a gente só saberia, lembrando que isso aqui tem que ser dado, né? Vocês não têm obrigação de saber, é claro, mas o fósforo 32, ele é um beta emissor. Ou seja, ele vai ali emitir uma partícula beta. Então a gente pode escrever isso, onde eu tenho, né, que o fósforo 32, né, o seu número de massa é 32 e o seu número atômico é 15, ele é um beta emissor. Lembrando que emitir é sempre colocar a partícula à direita da seta e bombardear é colocar a partícula à esquerda da seta, tudo bem? Então, de novo, emitir é colocar a partícula à direita da seta e bombardear é colocar a partícula à esquerda. Então, como eu disse para vocês, ele é um beta emissor. Então, lembrando aqui, como a gente escreve, né, a representação do beta não tem massa, 0, e tem carga, menos 1. Como que eu saberia que ele vai formar aqui um enxofre, né, 32, 16? Número de massa, 32, número atômico, 16. Bom, aí a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente pode chamar aqui, falar que é uma incógnita A, e aqui é B. Lembram-se como a gente resolve? A gente pode igualar tudo que eu tenho à esquerda com tudo que eu tenho à direita. Então, ó, à esquerda aqui em cima eu tenho 32. Eu vou escrever aqui, tá, pessoal? Ó, 32. E à direita eu tenho 0 e A. Então, é igual a 0. Opa, aqui é somar, né? Então, deixa eu só apagar. Aqui é somar. Então, 0 mais A. E embaixo, como que fica? Ó, 15 é igual, né? A gente iguala a menos 1. Então, menos 1 mais B. Então, mais B. Resolvendo agora, nós temos que A é igual a 32. E nós temos que B, né, passando esse menos 1 lá para a esquerda, nós ficaremos com B é igual a 16. Então, substituindo esses valores, vamos apagar aqui e substituir. Então, A e B a gente apaga, vamos substituir pelos valores que nós encontramos. A, 32, então aqui é 32, e aqui B, né, que estava embaixo, é 16. E a gente percebe que é exatamente isso, ó. 32 à esquerda, 32, a soma de 0 mais 32 dá 32. E aqui embaixo eu tenho que a esquerda é 15 e a soma 16 menos 1 dá 15. Então está correto. Percebam a quantidade de informações que a gente consegue obter dessa curva de decaimento radioativa, né? A gente consegue, por exemplo, descobrir o tempo de meia-vida da nossa amostra, aqui no caso era do fósforo 32, a gente conseguiu perceber que esse fósforo 32, ele é um beta emissor, né? Ele vai ali emitir uma partícula beta, e que o produto formado dessa emissão é o enxofre 32. Além disso, outra informação
informação que nos foi fornecida através dessa curva é que se eu quiser que a massa de 16 gramas de fósforo 32 caia para 2 gramas, isso vai demorar um período de 42 dias. E a gente consegue calcular porque nós percebemos que se passaram 3 períodos de meia-vida. O primeiro período de meia-vida caiu, né, a massa saiu de 16 gramas e foi para 8. O segundo tempo de meia-vida foi de 8 para 4 gramas. E o último foi de 4 gramas para 2. Como cada tempo de meia-vida é 14 dias, então ficou 14 dias mais 14 dias mais 14 dias, dando um total de 42. Tudo bem? Ficou claro? E aí, pessoal, o que nós temos? Ó, vou colocar aqui de novo. A partir dessa curva de decaimento radioativa, que nesse caso nós temos aqui no eixo Y a massa em porcentagem, tudo bem? Então vocês vão ver que em exercícios que cobram decaimento, né, curva de decaimento radioativa, a massa às vezes será dada em porcentagem. Então no eixo Y nós temos a massa em porcentagem, 100%, 50% da massa, 25, 12,5. E aqui no eixo X está sendo dado o período de meia-vida, ou tempo de meia-vida, tudo bem? Então, o que a gente tem? Vamos observar o seguinte, essa daqui é a nossa massa inicial, o 100%. Aí, aqui se passou um período de meia-vida, estão vendo? Porque a massa caiu pela metade, a metade de 100, 50. Então, esse trecho aqui, ó, vai ser o nosso tempo de meia-vida, tudo bem? Então, ó, estão vendo? Daqui até aqui, no eixo X, ó, então, daqui até aqui, é o nosso tempo de meia-vida. Então, eu tenho um tempo de meia-vida. Vai se passar um segundo tempo de meia-vida, que a porcentagem da massa vai cair de 50 para 25, aqui. Então, ó, vai ser esse tempo. Aqui a massa de 50% caindo até 25%. Então, desse trecho aqui até aqui, então, daqui até aqui é um outro tempo de meia-vida, 2. Então, ou seja, para a massa sair de 100% e chegar a 25%, aconteceu 2 tempos de meia-vida. Ó, o primeiro, depois o segundo. E para cair de 25%, né, 25% para 12,5%, é mais um período de meia-vida. Então, vem daqui até aqui. Então, é esse tempo de meia-vida aqui. Mais um. Tudo bem? Então, a partir dessa curva de decaimento radioativo, a gente sabe a massa inicial, por exemplo, a massa final. Vou falar que aqui é 12,5, então massa final. Então, a partir dessa curva de decaimento, eu consigo, né, deduzir uma expressão relacionando a massa inicial, a massa final e a quantidade de meias-vidas que se passaram, né? Então, eu posso ter uma meia-vida, 2, 3, 4, assim por diante. Então, como que fica essa expressão? Ela fica massa final dessa minha amostra radioativa é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a N. N aqui no caso vai ser, né, o tempo de meias-vidas que se passaram. Eu posso escrever também, aqui no caso eu coloquei M final representando a massa final, M inicial representando a massa inicial, mas eu posso escrever também como MF, sendo aqui MF a massa final. A massa inicial eu posso colocar como M0 dividido por 2 elevado a N. Então, M0 é a massa inicial, MF é a massa final e M é a quantidade de meias-vidas que se passaram. Tudo bem? Continuando. Aí, o que nós temos? Então, vamos ver aqui, ó. A gente pode escrever o tempo total decorrido. Se vocês se lembrarem, lá da nossa curva de decaimento do fósforo 32, o que a gente viu? Que o tempo de meia-vida era de 14 dias, mas o intervalo de tempo que se passou foi de 42 dias, ou seja, nós somamos
14 mais 14 mais 14. Se passaram 3 tempos de meia-vida, multiplicando 3 vezes o tempo de meia-vida, que era 14, 3 vezes 14, deu 42. Então, aqui no caso, esse ΔT é justamente isso que quer dizer, é o tempo total decorrido, tudo bem? Então, o tempo total decorrido, ele vai ser expresso pelo ΔT, tá bom? Então, ó, deixa eu só destacar aqui que o tempo total decorrido é o ΔT, que é esse cara aqui na nossa fórmula. E o ΔT é desde o valor inicial, ou seja, do M0 até o MF, que é a massa final. Então, sei lá, eu tenho no começo 16 gramas e a massa final foi 2. Então, esse ΔT é o tempo necessário para eu sair de 16 gramas, que é a massa inicial, até chegar em 2. Ok? Aí, o que eu tenho? Esse tempo total decorrido, ΔT, ele vai depender do quê? Primeiro, ele vai depender do tempo de meia-vida da minha amostra. Lá no caso, como eu estava falando para vocês, que é o do fósforo 32, e aí nós temos aqui o seu número atômico 15, quanto que era o tempo de meia-vida? Né? O tempo de meia-vida, que pode também ser expresso como P, né? Lembram-se que eu falei que podia ser ou P maiúsculo, o que equivale também a ser o Tzinho minúsculo aqui e subscrito com meio. Então, o tempo de meia-vida desse núcleo radioativo era de 14 dias. E o que significa esse N? Esse N, pessoal, significa a quantidade de meias-vidas que se passaram, porque pode passar uma meia-vida, pode passar 2, pode passar 3, pode passar 4, pode passar N meias-vidas, tudo bem? Então, nesse caso, por que lá tinha dado 42 o tempo total? Porque, ó, o tempo total tinha, a gente viu que tinha se passado quantos tempos de meia-vida? Tinham se passado 3, tudo bem? Então, N aqui no caso é 3 e o tempo de meia-vida era 14. Então, fica 3 vezes 14, isso daqui dá 42 dias, tudo bem? Então, esquematicamente, o que nós temos? M0 é a massa inicial, então, ó, massa inicial, e aí, o que vai acontecendo? Vários, tempos de meia-vida. Aqui, no caso, aconteceu 1, 2, 3, 4, infinitos tempos de meia-vida. E o que vai acontecendo com a massa? Ó, a massa vai caindo pela metade. Então, eu tenho a massa inicial, ela caiu pela metade, continua, tá vendo? Ó, M0 dividido por 2, M0 dividido por 4, M0 dividido por 8, M0 dividido por 16. E por que essa expressão fica dessa maneira? 2 elevado a N. Porque, vejam, 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. 4 eu posso escrever como sendo 2 elevado ao quadrado. 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado à terceira. 16 eu posso escrever como sendo 2 elevado à quarta. Assim por diante, até o número n. Tudo bem? Aqui só está te mostrando as infinitas possibilidades. Depois pode ser 2 elevado à quinta, sexta, sétima, assim por diante. Então, vocês aqui no caso, para resolver esses exercícios, precisam lembrar de duas fórmulas. Pode ser, primeiro é essa daqui, a massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a n, sendo MF a massa final, M0 a massa inicial, N o número de meias-vidas, então 2 elevado à quantidade de meias-vidas. Essa é a primeira fórmula que a gente precisa saber. E a segunda fórmula é para calcular o tempo total decorrido, que é o nosso ΔT. Ele depende, aqui no caso, da quantidade de meias-vidas que se passaram, vezes o tempo de meia-vida da amostra radioativa que a gente está considerando. E vejam que eu consigo calcular esse N por essa fórmula aqui. Tudo bem?
Então, é isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. Na próxima, eu vou resolver alguns exercícios, tá bom? Então, pessoal, bons estudos para vocês e um bom dia. Tchau, tchau!